Flagrante. Olá, muito boa tarde. Nós estamos começando o programa Flagrante. Eu sou o William Travassos, pode me chamar de WT. Os senhores sabem que eu estava chegando aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista, quando eu passei por uma turma na rua. São dependentes, né? Eu acompanho isso já faz um tempo. Aqui em São Paulo tem uns 30 anos que nós temos essa Cracolândia. No Rio de Janeiro eu vi de perto o surgimento. Lá na linha do trem, no Jacarezinho, Jacarezinho, inclusive tem uma reportagem hoje sobre o Jacarezinho, Vitinho, que mostra, fecha aqui, Gitinho, vem na 2. Tem uma reportagem que mostra como o tráfico de drogas está tentando retomar o território do Estado. Depois daquela operação dos 28 mortos, que o Estado ocupou Jacarezinho, Mandela, enfim, os traficantes resolveram partir para uma ofensiva essa semana. Fecharam a faixa de Gaza, Leopoldo Bulhões, fizeram uma bagunça. Mas eu vou falar já sobre isso. Por que eu estou tocando no assunto da Cracolândia? Eu vou pedir para colocar a imagem, agora aqui, de uma briga que aconteceu no Rio de Janeiro. E segundo as informações, essas pessoas que estavam brigando eram pessoas que estavam completamente desequilibradas. É o ser humano fora da sua razão. Mostra a imagem, Anne, por favor. Tem som, vamos ouvir. Centro do Rio de Janeiro. Essa imagem, ela viralizou pelo Brasil. Talvez você tenha recebido no seu celular. Muita gente chega a dar sorriso, achar engraçado, mas não. Vem aqui, Vitinho. Isso é o pior do ser humano. É o crack, tirando o homem da sua razão. Cracudos hoje vivem nessas condições. Aqui em São Paulo a gente está lutando faz 30 anos. No Rio, um pouco menos. E o que a gente vê são cenas como essa, que nós mostramos e eu vou mostrar de novo, que estão se repetindo. E isso não tem nada de engraçado. Pode rodar a imagem, gente. Pode rodar a imagem. Esse é o tema. Porque se o Estado não está vendo o que está acontecendo, das pessoas se digladiando no meio da rua, eu estou dizendo para os senhores. Mas estão ali porque querem. Eles perderam a noção do que é viver em sociedade. Crimes acontecem a todo momento nos grandes centros desse país, muito em função da porcaria do entorpecente. A polícia vem trabalhando. Só que quando você olha para os números, para a tabela, para a estatística, as coisas só se repetem. São pequenas variáveis. Quando você pega o ano da pandemia, claro que a curva cai. Mas depois ela volta a subir. E eu vou dizer mais, hein, Vitinho? Vem aqui. Vai piorar agora no final do ano. Só que a gente recebe esses relatórios a cada 3 meses. Mas as autoridades sabem disso. E o porquê que vai piorar? Porque o dinheiro está em circulação. Vem aí o 13º, a primeira parcela no dia 30 e depois tem a outra. População vai para a rua, população aumenta a população flutuante. Vai aumentar o índice de roubo. É matemático. Você olha para o quadro e é sempre a mesma coisa. A polícia está prendendo? Tá. Inclusive, essa semana, o acusado de financiar um helicóptero usado em resgate de criminosos no complexo do Jericinó, no Rio de Janeiro, foi preso. Por favor, gente, eu não vou ficar aqui. Vocês podem ir rodando a imagem? Para quem não se lembra, o sequestro dessa aeronave aconteceu em setembro do ano passado. Não tem a imagem aí? Hein, gente? Por favor. O objetivo era ajudar na fuga de lideranças do tráfico de drogas, do Comando Vermelho. Olha a imagem ali, ó, do capturado. Inclusive,
eu pedi ao Rodrigo Viga para acompanhar de perto essa história. Então vamos rodar e vamos entender. É isso, William. Foi preso um homem acusado de financiar o aluguel de um helicóptero que seria usado para tentar resgatar presos no complexo de Bangu, na zona oeste da capital. Falamos muito desse caso aqui, teve enorme repercussão à época. Esse criminoso, identificado como Gerlan, teria pago R$14 mil. Um pouco mais, R$14.500 para alugar o helicóptero do tipo Esquilo em um heliponto na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele, segundo as investigações da Polícia Fluminense, trabalharia para o traficante Carlos Vinícius Lírio da Silva, o cabeça de sabão. Gerlan ostentava em fotos um padrão de vida de rico, de luxo, de grandes proporções, segundo a Polícia Fluminense. E ainda dava sinais de que tinha ligação com o tráfico de drogas. Com ele foram encontradas fotos de armamentos e prints de conversas da possível negociação, da transação para a compra de armamentos e munições. Em setembro do ano passado, esse caso foi muito falado aqui na Jovem Pan. O piloto da Polícia Civil, Adonis Lopes, que serve à instituição até hoje, foi rendido em pleno voo por 2 homens armados. O objetivo deles seria ir até o complexo de Bangu, na zona oeste da capital, para resgatar detentos. No entanto, o agente da Polícia Civil não se rendeu à ação dos criminosos, começou a fazer manobras bruscas perto de um batalhão da Polícia Militar. Isso chamou bastante a atenção à época e depois de tratativas internas dentro do próprio helicóptero, conseguiu convencer os criminosos de que aquela seria uma péssima ideia. Eles foram largados em uma área de mata em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Foi uma tentativa de resgate que não teve sucesso, mas teve uma enorme repercussão por aqui e também em todo o país. Com certeza você lembra bastante desse caso, né, William? É acusado de financiar todo um esquema, né, irmão? Obrigado, Viga, pela informação. Eu não gosto de ficar falando o vulgo desses caras, dando o apelido, né? Porque é justamente assim que eles gostam do reconhecimento. E no mundo do crime, eles acham bacana, né? Ser conhecido. Porque é a única forma que eles têm de reconhecimento da sociedade. Mas fato é que o início da fama é o princípio da decadência. No Rio de Janeiro, em função do tráfico de drogas, de toda essa loucura que a gente vem acompanhando, né? O cara que financia o helicóptero, o cara que está envolvido numa pilantragem, as pessoas estão sendo presas, mas mesmo assim elas insistem no crime. Eu tenho uma imagem que eu recebi de um trabalho da polícia, porque nós tivemos a prisão de o policial prendeu um homem foragido da justiça pelos crimes de latrocínio, roubo de carga e associação criminosa na Avenida Brasil, zona oeste do Rio de Janeiro. Eu não falei sobre isso hoje. Vocês ouviram falar isso? Não. Mas aconteceu. Ele foi identificado como Lucas Felipe Silva Chaves e também é suspeito da participação da morte de um vigilante durante um assalto a um caminhão que transportava cigarros no Arco Metropolitano na Baixada Fluminense, em 2017. Isso eu tô dando por minha conta, tá? Porque a informação chegou. Vamos lá, vou continuar aqui, ó. De acordo com informações da assessoria de comunicação da corporação, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais realizavam um patrulhamento de rotina pela via quando suspeitaram de Lucas e abordaram o suposto criminoso. Aí vem pra cá, filho. Durante a verificação da identidade dele, 2 antecedentes desse sujeito aí que você tá vendo. Os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, que acabou preso. A ocorrência foi registrada lá no 35DP. Sabe onde é o 35DP, meu filho? É lá em Campo Grande. É o que cuidava da milícia. Lá, ninguém deixa a tartaruga fugir, não. Não. Se botar você para tomar conta de alguma coisa, você tem que dar conta daquilo. E a rapaziada do 35? O quê?
Os caras trabalham, irmão. Esse crime de latrocínio em 2017, eu lembro muito bem. Estava numa outra emissora. O vigilante Iago Aguiar Santana, de 24 anos, foi morto com um tiro na cabeça ao tentar impedir um roubo de carga. Ele estava fazendo a escolta desse caminhão que transportava cigarros, quando pelo menos 10 vagabundos com fuzis e pistolas cercaram o veículo. Eles anunciaram um assalto no Arco Metropolitano e tiraram a vida desse vigilante. O Lucas seria um dos participantes. Aí no incidente, o Iago e os demais seguranças reagiram. Houve confronto durante a troca de tiros com o bando. A vítima foi atingida por um tiro na cabeça. Morreu na hora. Chamaram a polícia, mas não deu tempo. Ninguém foi preso naquela ocasião. E estão botando na conta desse cidadão aí. Eu converso agora com o Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, estudioso sobre o tema criminalidade, Fábio Costa Pereira. Fábio, muito boa tarde, obrigado por atender a Jovem Pan. Me perdoe a esse contratempo, esse vai e vem, fala, vai entrar no ar, não vai entrar no ar, mas é que a turma agora está com a cabeça na Copa do Mundo. E a gente tem acompanhado aí, Fábio, apesar desse momento em que as atenções ficam voltadas para a área da política, para a área do futebol, a gente tem um problema que é a criminalidade no país. Quando você olha para a estatística, você observa que em 2020 você tem um declínio, porque as pessoas estavam em casa, período de pandemia. Logo depois isso sobe e volta ao patamar anterior. Nós temos crimes como roubo, homicídio cai, sim, mas roubo de carga, roubo de carros, furtos, é como se fosse uma grande indústria do crime. E muito se questiona sobre o papel do Estado e a capacidade que os setores de segurança têm de dar uma pronta resposta. Da polícia prender, da polícia investigar crimes como esse. A sua avaliação sobre a estrutura que nós temos hoje do Estado e desses números, dessas variáveis, que não são grandes quando você olha ela a longo prazo. Tudo bom, William? Super prazer estar aqui de novo na Jovem Pan. É óbvio que nesse momento de país que nós estamos vivendo, cada um de nós com seus sofrimentos pessoais, com as suas sensações pessoais, e isso acaba atribulando a todos nós. Incidentes de percurso acontecem, mas o que importa mesmo é a gente focar no tema que está sendo proposto durante esse programa. Bom, eu queria primeiro fazer um corte, William. A questão que envolve o tempo de pandemia. Durante esses 2 anos em que a pandemia chegou ao seu ápice, por óbvio que ela e os seus efeitos impactaram as questões, as taxas e os números que refletem a criminalidade. Por que isso? Porque nós temos aqueles crimes que são chamados de crimes predatórios, onde é um predador e é uma presa. Literalmente nós podemos ver isso, por exemplo, nos casos dos roubos, no caso dos furtos, nesses em que é preciso um contato direto entre o criminoso e a vítima. E é por óbvio que por não existirem, entre aspas, tantas presas na savana, que seria o mundo inóspito que nós vivemos, nessa cidade, nessas verdadeiras selvas de pedra que todos nós vivemos e convivemos, por óbvio, esses números relativos a este tipo de criminalidade predatória caíram. Claro que depois, quando a pandemia começou a ceder, quando as pessoas passaram a circular mais pelas ruas, que esses crimes passaram a ter as suas taxas aumentadas, porque predadores e presas passaram a conviver no mesmo espaço. A questão do homicídio. O homicídio é aquele crime que nós vamos chamar de um crime de natureza flex, que de um lado é um crime passional, aquele que espelha as vontades e as paixões humanas, e de outro lado
e talvez hoje espelhe a maior parte dos homicídios que nós conhecemos, que nós temos tido contato nas ruas, aqueles que dizem respeito à resolução dos negócios de outra forma, utilizado pelas organizações criminosas como forma de suplantar a sua concorrência e de resolver as suas dívidas e também, como deixar de dizer, para tomar espaços e manter os espaços que tem. Então, por esses motivos, é que no pós-pandemia, com as pessoas nas ruas, com o retorno da atividade econômica, que estes crimes predatórios, que estes crimes econômicos voltam a crescer. E aí tu me perguntaste, né, William, da questão do que me parece sobre a capacidade do Estado hoje fazer frente a esta macrocriminalidade que acaba dando respostas de natureza violenta à sociedade em geral. Essa macrocriminalidade que desafia a todos nós e que nos coloca a nossa própria segurança em xeque. Bom, o Brasil, nas últimas 4 décadas, vem passando por um processo de desinvestimento continuado na área de segurança pública. De um lado, houve esse desinvestimento, e de outro lado, no pós-Constituição, em razão da saída daquele momento, daquilo que se chamava de estado de exceção, ou dos governos militares, um descrédito na autoridade. Basicamente se tornou feio e proibido proibir. Então a autoridade foi questionada, e isso trouxe consequências. De um lado, consequências materiais, a dificuldade, a incapacidade do Estado fazer frente com recursos econômicos para o combate mais efetivo à criminalidade, e de outro lado, um descrédito da sociedade, da população, nos seus mecanismos. E como disse aquela figura de Eça de Queiroz, aquela figura obtusa, o conselheiro Acácio, o grande problema das consequências, William, é que elas vêm depois. E as consequências desse desinvestimento, agregadas durante muito tempo com a falta de credibilidade que a população emprestou para suas forças policiais, trouxeram como resultado essas altas taxas de criminalidade. E a grande questão é, como é que a gente combate a criminalidade, esta que tem impacto nas ruas? Ela se combate de uma forma chamada neutralização. Essa neutralização se dá, em primeiro lugar, através da dissuasão. Eu, enquanto Estado, preciso fazer crer ao criminoso ou às organizações criminosas que, se eles tentarem cometer o ilícito, eu, Estado, tenho a capacidade de impedir. Se eu, Estado, não tiver a capacidade em determinado momento de impedir que esse crime seja cometido, o criminoso, a organização criminosa, precisa ter a certeza de que ele será descoberto e, se descoberto for, levado às barras da lei. E, ao ser levado às barras da lei, devidamente processado, julgado, condenado, preso e preso ficar. Se isso não acontece, e se isso não acontecer, há um incentivo positivo à criminalidade, continuar sendo criminalidade e atuar mais. Então, se de um lado eu preciso dissuadir o criminoso a praticar o seu crime, de outro lado eu preciso incapacitar esse criminoso. E como é que eu incapacito? Eu tiro ele do mercado criminoso. E isso através, principalmente, da prisão. Bom, William, e aí eu não preciso te dizer, porque isso todo mundo vê nas ruas, nós temos hoje uma baixa capacidade de dissuasão e uma baixa capacidade de incapacitação, ou seja, de retirar este criminoso do mercado criminoso. E se essas duas variáveis não encontram consonância e não são respeitadas pelo universo criminoso, por óbvio, isso se espelha nas taxas de criminalidade crescente. E, me perdoa, eu acredito que elas crescerão. Então, e aí isso toca num ponto importante sobre a possibilidade do avanço desses números. Nós tivemos aqui em São Paulo, só no ano de 2022, pessoas presas em flagrante, são 79.121 de janeiro a setembro.
É muita gente roubando, é muita gente sendo presa. Esses índices, eles não mudam e isso incomoda, porque a gente ainda não achou esse caminho. A sua explicação, ela traduz a realidade que nós estamos vivendo para a ponta aquele cidadão que está ali, aquela senhora que pega a condução todo dia, aquele senhor que está nos grandes centros, que está sendo furtado, ou o celular dele está sendo roubado, ou ele está preocupado com o seguro do carro que está aumentando, enfim. A gente tem uma percepção de que as coisas estão graves, nós precisamos de mudanças, e essa resposta que nós precisamos, ela precisa vir do Estado. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: de forma prática, como eu mudo esse ciclo que nós estamos vivendo, essa roda gigante entre altos e baixos, e como eu consigo fazer esse Estado atuar de forma mais eficaz? O número de homicídios que são solucionados no Brasil, o senhor falou sobre o criminoso ter a certeza de que ele vai preso, é algo em torno de 37%, correto? Mais ou menos. Tem... na estratégia do ENASP, se eu não me engano, de 2000 e... não sei, não me lembro ao certo, 2016, 2017, falava que a taxa de resolução dos homicídios no país circulava por volta de 8%. Mas ainda que vamos tirar por barato que essa taxa de resolução de homicídios seja 35%. Sim. Ok? Que já é um número ruim, porque traz para 65% do restante a sensação de que nada aconteceu, que eles podem continuar praticando crimes. E é essa sensação de impunidade que acaba fomentando o crime, na sua opinião? Eu acho que são duas coisas. Eu só quero voltar a um ponto. Vamos voltar à taxa de resolução de homicídios. Vamos deixar por 35%, certo? Sim. De 2002 a 2015, o Brasil experimentou mais ou menos algo parecido com uns 700 mil homicídios, William. Isso quer dizer que se essa taxa de resolução de homicídio fosse efetivamente uns 35%, nós teríamos por mais de 400 ou 500 mil homicídios não solucionados, que é algo absolutamente absurdo e arrasador sob qualquer prisma que a gente encare. Na vez passada, quando eu estive aqui, eu acho que faz uns 2 ou 3 meses, eu falava que o criminoso, econômico, ele se lança no mercado criminoso tendo em vista 2 grandes variáveis. A primeira variável é o custo do cometimento da sua ação. E a segunda variável é o benefício, chamado de utilidade esperada. Nesse custo de cometimento da ação, ele está justamente pesado e sopesado a possibilidade de ser impedido de cometer o crime, de ser descoberto se o crime for cometido, de ser processado, se esse processado for condenado e condenado, preso ficando lá. De outro lado, a utilidade esperada são todos os ganhos, que são de natureza econômica ou não, que esse criminoso vai oferir com o crime praticado. Bom, se eu for na feira hoje e perguntar para o feirante ou para as pessoas que estão lá se o crime compensa no Brasil, eles vão dizer sim. Por quê? Porque ele consegue intuir que o custo da ação é muito menor que o benefício que esse criminoso oferirá. Fizeste a pergunta de ouro. Tá, mas o que devemos fazer enquanto nação, enquanto Estado, para solucionar esse estado de coisas que aí está? E eu te digo o seguinte, William. De um lado, é extremamente simples. Mas quando eu digo simples, eu não digo que é fácil. Muito antes, pelo contrário, é difícil. Eu acho que nós temos momentos diferidos de agir. Um primeiro momento diferido de agir é o agora. É imposição de força, de lei e de ordem. A imposição de polícia e o aparato estatal nas ruas, para mostrar que o poder do Estado é maior do que o poder da criminalidade.
E aqui tu trouxeste, eu estava te escutando da questão do Jacarezinho, em que os criminosos, desafiando o poder do Estado, foram tentar retomar aquele lugar que estava sob o poder das forças estatais, porque não temem o Estado. Vamos fazer o seguinte, então. Você tocou no Jacarezinho. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que você tocou nesse assunto. Eu vou trazer a reportagem do Felipe Abreu, porque durante essa semana, essa operação da Polícia Militar nas comunidades do Jacarezinho, Manguinhos, Mandela, deixou 1 morto e 5 feridos. As imagens de redes sociais mostram policiais do batalhão de choque patrulhando becos, vielas dessas regiões. Os moradores relatam troca de tiros e ainda reclamam da falta do poder público, da ausência do poder público, mesmo com a presença dos policiais. Felipe Abreu mostra pra gente. A troca de tiros em vários pontos da comunidade do Jacarezinho começou há uma semana, quando o comércio na rua Amaro Rangel teve que fechar as portas. 6 pessoas foram baleadas durante a operação da Polícia Militar, que se estendeu para as comunidades vizinhas de Manguinhos e Mandela. Uma delas não resistiu e acabou morrendo. Pô, aí no celular não dá pra ver, mas os caras estão deitados lá no chão, largando o dedo. 3 moradores, sendo 2 menores do Mandela em Manguinhos, foram feridos por armas de fogo. Avisa aí que aqui nos tubos aqui, os caras estão tudo armados aqui com granada, pistola, estão tudo. E lá em cima no azul também estão tudo armado, até na beira da linha de pessoa armada. E a ordem do cara é dar tiro agora nos policiais. A corporação afirmou que policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque também foram atacados por criminosos, que dispararam durante o patrulhamento na comunidade do Jacarezinho, na localidade conhecida como Concórdia. Na ação, um policial ficou ferido e foi levado ao Hospital Central da Polícia Militar. Moradores foram impedidos de circular e sair para trabalhar durante 3 dias consecutivos. Como forma de protesto, com pneus em chamas, eles interditaram a rua Leopoldo Bulhões, nos 2 sentidos, entre a linha amarela e Benfica. Mas antes mesmo da volta das barricadas, o tráfico já estava presente. Vídeos obtidos pelo flagrante Jovem Pan mostram a movimentação de bandidos em condomínios, revistando e expulsando moradores. Nesta outra imagem, veja só, William, os criminosos estão ao lado dos containers, usados pelos funcionários do programa Cidade Integrada. Os bandidos estão no carro prata. Neste outro vídeo, eles comemoram o retorno à favela. Matei a saudade de casa, voltei pra casa, Jacaré. Olha como é que nós tá na pista. É a tropa, mano. Tropa do CH, tropa do Fred. Nós tá na pista, botar a cara no azul, vai morrer. Vai morrer polícia, pô. A tropa do CH é a tropa do Chico Bento, que na verdade é o nome de Adriano de Freitas, que é o chefe do tráfico local. Fred é Felipe Ferreira Manuel. Os 2 são procurados pela polícia e foram denunciados pelo Ministério Público pela morte do policial civil André Leonardo Dia, assassinado na operação que deixou 28 pessoas mortas na comunidade em maio de 2021. Aí, cara, tô fazendo cinegrafia aqui da parada. A polícia afirma que os recentes ataques criminosos podem ser considerados como tentativas de desestabilizar as ações da Polícia Militar nas comunidades. Vamos lá. E agora nós vamos num ponto importante. Procurador, eu estava no Rio de Janeiro quando bandidos começam a atacar as ruas do Rio com ações terroristas. O Estado vai e ocupa, em 2010, se não falha minha boa memória, o Complexo do Alemão. Quando chega em 2018, nós tivemos uma intervenção federal no Rio de Janeiro na área de segurança pública. Nós tivemos um gasto algo em torno de 1,2 bilhões de reais. Foram 11 meses de operação. Quando eu pego os números do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que analisam a criminalidade, eu tenho os números de 2017 e 2018, quando aconteceu esta intervenção, esta operação especial no Rio de Janeiro.
No roubo de cargas, nós tivemos uma redução de 19,6%. O roubo de carga, 7,7%. O roubo de rua, 5,9%. Homicídios dolosos, 5,9%. Isso comparando 2017 com 2018. Agora, mortes em ações policiais. Em 2017, 859 e em 2018, 1.185. Um acréscimo de 38%. Aumentou o número de mortes em operações policiais. Ou seja, Estado presente, redução de criminalidade, porém, aumento de enfrentamento? Eu só quero terminar o raciocínio anterior e eu já venho para agora. A pergunta que tinha feito anteriormente, como fazer para reduzir as taxas de criminalidade e ela se manter essa redução a longo prazo. Então, o primeiro momento que eu falei era a imposição da força. Um segundo momento, que já é diferido no tempo médio prazo, que é a questão da mudança da legislação penal, da construção de institutos penais, enfim, de uma infraestrutura base, tanto legislativa quanto tecnológica, passando por infraestruturas críticas para que esse combate seja efetivo. E um terceiro momento, aí nós estamos falando de um período de 25 anos, é questão de investimento pesado na educação para que a gente tenha aquilo que se chama de capital humano, que se torne muito mais interessante para o jovem a adesão ao mundo lícito do que o mundo ilícito. Isso se presta a um tema de um programa próprio. Bom, a gente estava conversando agora sobre 2017 e 2018. 2017 e 2018 refletem justamente aquilo que eu falava, que num primeiro momento, para a redução da criminalidade, nós precisamos da imposição da força. O Estado precisa ser Estado e precisa demonstrar para a criminalidade que é muito mais forte que ela e que a ordem deve se sobrepor à desordem. Só que isso por si só não basta. Vamos fazer mal comparando com as operações de paz das Nações Unidas. Um primeiro momento, quando a crise está instaurada, quando um determinado Estado Nacional está em uma situação de anomia, há a imposição da paz, que é feito através de instrumentos, inclusive bélicos. Mas depois de imposta a paz, é preciso a estabilização daquele contexto, aquele contexto social daquela nação que estava derruído em razão principalmente de guerras civis e lutas fratricidas. No segundo momento, eu preciso entrar com a reconstrução daquela nação e a manutenção da paz. Se a gente fizer a comparação com o que acontece no Brasil, com 2017 e 2018, nós temos a imposição na paz em um primeiro momento e não se seguiu a manutenção e a preservação da paz, que se faz com outros instrumentos de Estado. E talvez tenha sido aí que houve a falha em 2009, 2010, 2011, da questão das unidades de polícia pacificadora, porque polícia tão somente não resolve o problema. Era necessário que os outros aparatos de Estado que dessem assistência social e a capacitação daquela comunidade conviver de uma outra forma dentro da ordem do Estado democrático como a gente conhece, não foi estendida. Então talvez tenha sido aí o grande delay. E é óbvio, William, quando a gente fala de um ambiente conflagrado, principalmente como era o Rio de Janeiro, em 2017, 2018, e o Estado mostra a força, que é a reação da criminalidade. E aumento de confrontos, obviamente, corresponde ao aumento de feridos e mortos. E se tu recordares dos números, em 2017, principalmente, talvez tenha sido o ano que mais morreram policiais no Rio de Janeiro. Acredito que era uma média de um policial morto em confronto a cada 3 dias. Se nós pegarmos os estudos do Coronel Cajueiro,
por exemplo, nós verificaremos que um policial militar no Rio de Janeiro tem mais chance de morrer do que tinha um pracinha brasileiro ou um G.I. Joe norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial. E William, por qualquer prisma que a gente olhe esse problema, não é normal. Não é normal que um policial militar tenha uma taxa superior de letalidade que ele teria se em uma guerra estivesse. Olha, Fabio, a sua explicação ela é muito clara e foi o que o senhor falou. As coisas podem piorar. Hoje, ou melhor, essa semana nós tivemos um exemplo de como o crime vai tentando superar os seus limites de território. Que foi o que eles fizeram essa semana, tentando expulsar a área dominada pela polícia. Mas não adianta, como o senhor May falou, eu ocupar com força policial e não dar continuidade ao que eu preciso fazer, que são as políticas sociais e todo o trabalho que já está disponível. O que falta é aplicar. Eu lembro, o senhor tocou num ponto importante, da aplicação na época das unidades de polícia pacificadora. José Mariano Beltrame era o secretário de segurança. Beltrame, que é do Sul também, não é? Beltrame é do Sul. Santa Maria. E eu lembro que a gente estava no 3º batalhão, que é o batalhão do Meier, zona norte do Rio de Janeiro, e ele falava assim, olha, o governo quer implantar as unidades de polícia pacificadora, tem um projeto grande, mas eu já avisei. Eu preciso de outras políticas, eu preciso da presença do Estado lá. Porque se o Estado não entrar como um todo, com infraestrutura, com saneamento básico, com educação, com saúde, eu não consigo mudar, com capacitação desses jovens que estão hoje dentro das comunidades, nas periferias, eu não consigo mudar essa realidade. E assim, de tempos em tempos, nós estamos enfrentando essas dificuldades. Vamos ver até quando nós vamos contabilizar corpos, sejam de policiais, de moradores, de criminosos, numa guerra sangrenta que só alimenta o comércio de armas, venda de entorpecente e todo o entorno de irregularidades, passando pela contravenção. Inclusive, isso já é a introdução do próximo tema. Mas eu queria agradecer ao procurador Fábio Costa Pereira, ele que é procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, estudioso sobre o tema de criminalidade. Muito obrigado pela gentileza dos seus esclarecimentos. É muito importante para a gente ouvir de pessoas como o senhor, que trabalham muito para tentar entender o caminho que a nossa sociedade está percorrendo e tentar ajudar, de alguma forma, a gente minimizar essas perdas e tanto sofrimento. Eu te agradeço muito, William. Eu sei que nós estamos vivendo um período de Copa do Mundo, mas não é por causa disso que os problemas do Brasil estancam. Infelizmente, eles continuam. E rezemos a Deus que consigamos superar essa crise na área da segurança pública que hoje vivemos. Obrigado pela sua gentileza, um bom final de semana. E olha, daqui a pouco, aqui no Flagrante, eu vou trazer a morte de um homem que é apontado como um miliciano. Ele sai de uma academia e sofre uma emboscada. Estão dizendo que foi o tráfico, mas a história está muito mal contada. É surreal, cara. Eu acabei de receber uma informação aqui inacreditável. E não para. 911-931-17-0620 é o telefone da PAN. Quer me achar nas redes sociais? @WTravasso, só eu acesso. Pode ser no Instagram, no TikTok, no Twitter, enfim. Entra e me dá um catuco. Eu tô assistindo o senhor de tal lugar. Obrigado, faz esse favor para mim, entra lá e aproveita, me segue também, dá um like, aquelas coisas todas. Bom, deixa eu falar Essa semana, mataram uma pessoa, o Marquinhos Catiri, apontado como miliciano. Ele foi baleado e morto na comunidade do Guarda, em Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, ele seria chefe de um grupo paramilitar que atua nos bairros de Bangu, Padre Miguel, na zona oeste, e também naquela região da zona norte. O Rodrigo Viga
conta pra gente sobre a morte do Catiri e como foi a troca de tiros dentro da comunidade. Acompanhe comigo. Mais uma baixa, né, William, para as grandes milícias que atuam aqui no estado do Rio de Janeiro. Marco Antônio Figueiredo Martins, conhecido como Marquinho Catiri, foi morto em uma troca de tiros em Del Castilho, bairro da periferia, da zona norte da capital. Ele é acusado de comandar uma milícia e teria sido morto em uma disputa por negócios e território. Foi encontrado ferido pela polícia, levado para o Hospital Salgado Filho no Meia, mas não resistiu aos ferimentos. Já deu entrada praticamente morto nessa unidade de referência da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A identidade de Catiri foi confirmada pelo Instituto Médico Legal aqui do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, Catiri saía de uma casa nessa comunidade em Del Castilho quando foi abordado por criminosos armados. Pelo menos 6 homens teriam alugado uma casa próxima às ações de Catiri e fizeram uma verdadeira emboscada contra ele. Quando ele estava saindo da academia, foi surpreendido pelos criminosos. Ele já tinha sido preso lá atrás e solto em 2018 graças a um habeas corpus. Catiri também era conhecido como Marquinho do Ouro, movimentava muita grana, viu, William? É apontado como chefe de um grupo miliciano que atua principalmente na zona oeste da capital, uma região aqui do Rio dominada por esses grupos paramilitares. Posteriormente, a milícia comandada por ele expandiu os negócios para a zona norte do Rio de Janeiro. Engenho de Dentro, Del Castilho e adjacências. Mais uma baixa para os milicianos, para os paramilitares que continuam expandindo seus negócios e territórios na capital, na Baixada Fluminense e na região metropolitana do Rio de Janeiro. Já até relatos, William, de que os paramilitares estão chegando no interior do estado. Bom, obrigado, Lívia. Vem aqui. Catiri é um cara voz mansa, muito tranquilo na hora de conversar, um homem de poucas palavras, muito ligado à sua família, ao netinho ou netinha, e colocam na conta dele o domínio da milícia naquela área. Em algum momento ele é convidado, né, para aumentar o seu espaço, ele nega isso, né, esse envolvimento com o crime e toda essa coisa de que estaria tentando ampliar os seus negócios. Quando ele morre, na comunidade, falam que foi o Comando Vermelho, o crime. Não acredito nisso. Os modus operantes não condizem com o crime do tráfico. Isso parece outro tipo de encomenda. Vai lá saber se foi contravenção, vai lá saber se foi grupo de miliciano na disputa, porque inclusive, mas depois da morte do Catiri, o Comando Vermelho tentou tomar a comunidade na zona norte do Rio, próximo ao Jacarezinho, que era dominada pela milícia. Depois da morte do Catiri, a zona norte começa a pipocar, né? Por exemplo, na zona oeste, no que seria parte dele, e aí isso é conta da investigação, dizem que tal de Pulgão, Tony, Tandera, Naldo, Luciano, os caras começaram a fazer uma espécie de rateio. E tem um outro cara, que seria um ex-fuzileiro naval, dominando isso. Isso são informações que vão circulando pelo meio. Fato é que existem 2 milícias disputando o território. Você tem a turma do Tandera, do Zinho, já mostrei aqui, tem o Tandera aí? Pode mostrar. Não, falou em um, mostra os 2, irmão. Porque eu não quero aqui. Pode botar aí, Vitinho. Pode mostrar aí. Pode mostrar. O Tandera, que é o cara que está aí já há um tempo, é um dos homens mais procurados do Rio de Janeiro, inclusive estaria agora, depois da morte. O outro do lado dele é o Zinho. São os 2 caras mais procurados do Rio de Janeiro, que estariam disputando território entre eles. Tandera, segundo uma fonte, disse que está fazendo já uma correria com as outras milícias pequenas, como por exemplo da Praça Seca, para tentar uma espécie de negociação
de controle de território. Agora, tudo isso pode estar envolvido com um segmento importante do mundo do crime. Sabe qual é? Vem pra cá. Contravenção. Máquinas, jogo, exploração de um monte de coisa. Não estou inventando. A investigação, ela vai esbarrar justamente nesses setores da ilegalidade. A partir de hoje, eu já venho fazendo isso aqui no Flagrante, mas de uma forma muito tímida. Mas eu vou começar a trazer alguns amigos, sabe, Vitinho? E hoje eu gostaria de convidar ele, que é um especialista na área de segurança. Eu tenho muito respeito por esse homem. Ele é o criador do BOPE, se é que eu posso falar assim, um dos fundadores, especialista em segurança. Tenente Coronel Amêndola. Amigo, muito boa tarde. Olá, William. Prazer revê-lo. William. Bom, os senhores estão acompanhando, esse é um dos homens mais respeitados na polícia, cara operacional, e viu de perto e vem acompanhando o problema da criminalidade no Rio de Janeiro. Amêndola, situação das milícias e cada vez mais essas organizações se transformando com associações a tráfico de drogas ou narcotraficantes, com envolvimento de contravenção no meio disso. É tanta coisa que fica até difícil você encontrar o fio da meada, em função tudo da busca do dinheiro, da exploração das comunidades. Não é isso? Exatamente. A situação hoje em dia tem ficado um pouco mais complexa, exatamente com o surgimento há alguns anos da milícia e com as disputas de territórios da milícia em cima do narcotráfico. E muito pior do que isso, eles buscam se aliar para potencializar as ações finais. Em alguns locais, existe realmente uma interligação da milícia com o narcotráfico. E aí as ações são potencializadas e a polícia, evidentemente, encontra uma maior dificuldade para combatê-los. Então, cada dia que passa, nós estamos observando que a situação neste campo tem ficado um tanto ou quanto mais complexa, né? Amêndola, nós temos aí nessa disputa de território que já vem se arrastando entre Zinho, Tandera e a ofensiva do que seria Comando Vermelho tentando tomar parte do território do miliciano morto, que segundo a polícia é miliciano, ou era miliciano. Vamos falar especificamente dessa operação que resultou na morte do Catiri? Você acredita no tráfico de drogas arquitetando aquele tipo de ação, esperando, pegando uma casa, aguardando o momento certo, funcionando como uma espécie de abajur para poder neutralizar ele? Ou isso é uma coisa que remete a um outro tipo de grupo paramilitar? Eu acredito, neste caso específico aí, pelo que eu tomei conhecimento, que existem outros ingredientes, outras situações que envolvidas na morte desse criminoso. Não é apenas o narcotráfico. Pelos dados que eu possuo, não tenho a certeza, que eu não fiz parte da investigação, entretanto, pelos dados que eu coletei, isso aí tem outros elementos em cima disso. É possível, é bem provável, que alguns elementos da contravenção estejam também envolvidos nesse delito. Amêndola, falei para você sobre, ainda há pouco aqui, com o procurador do Rio Grande do Sul, sobre a intervenção que aconteceu no Rio de Janeiro em 2018. Foram 11 meses de muito trabalho, com um gasto de 1,2 bilhões de reais, com uma redução do número de vários índices de criminalidade, porém, o aumento do número de pessoas mortas em operações policiais. A situação do Rio de Janeiro, eu estive recente no Rio, e o que eu ouvi, que o que nós estamos vivenciando no Rio, na verdade, é muito parecido com o que nós tínhamos. A criminalidade fortemente armada nas comunidades carentes, dominando o território, aumentando essa presença do crime armado, do fuzil na pista. Então, assim, nós perdemos a mão de novo? Não, olha só, a intervenção realmente veio
para dar um apoio fundamental à segurança pública aqui no Rio de Janeiro, especialmente na cidade do Rio de Janeiro e na sua periferia. Ocorre, entretanto, que havia muita expectativa que após a intervenção sair, as polícias assumissem o papel realmente de prevenção e repressão nas situações devidas e para que a situação ficasse bem dominada. Mas acontece o seguinte, as polícias jamais, nunca vão resolver todos os problemas da segurança pública se não houver a interveniência de todos os poderes nesse esforço. Primeiro ponto. Segundo, os órgãos da área estadual têm que contar não apenas com a polícia, tem que contar também com outros segmentos do campo social. Se não houver isso aí, a situação fica muito difícil de ser resolvida. É a questão das operações policiais armadas em comunidades, a reação dos marginais e, evidentemente, no meio desta guerra, tomba pessoas inocentes. O que tem que acontecer, e acredito que as autoridades políticas do Estado saibam disso aí, tem que ter a interveniência de alguns outros órgãos. Aí eu sou partidário do que o doutor Beltrame, na época, ele dizia, somente a polícia não irá resolver. Tem que ter não só as forças do Estado, de repressão e prevenção, mas tem que ter também outros órgãos do Estado atuantes no campo social e tem que também a Prefeitura do Rio, os órgãos municipais têm uma função vital. Tanto assim que quando houve a intervenção aqui na cidade do Rio de Janeiro, o interventor, o general Braga Neto, me convidou para comparecer lá no Comando Militar do Leste, já que ele exercia duas funções, de interventor e comandante militar do Leste, e ele veio solicitar, e eu levei ao prefeito, ele autorizou, que pudesse a prefeitura dar uma contribuição com seus vários órgãos, e na época eu era secretário municipal de ordem pública do município, para ajudar o esforço da polícia que estava cumprindo as missões do interventor diretamente. Então eu mobilizei uma série de segmentos da prefeitura e o general Braga Neto teve esse suporte nosso. Por quê? A polícia combate, pode reduzir a criminalidade, mas a sensação de segurança tem que ser feito pela prefeitura, pelos seus vários órgãos, não só pela Guarda Municipal, órgão de assistência social, a iluminação pública, a limpeza urbana, a educação. Somente aqui no Rio de Janeiro existe 1.242 escolas municipais, muitas delas dentro das favelas. Só na Maré tem 32 escolas. Ora, se cada vez mais o município entrar com força, com seus órgãos, dando resposta, eles vão atuar o quê? Na prevenção na raiz, é a chamada prevenção primária, órgão da área social, órgão da educação, ajudando a segurança pública. Se não tiver isto, essa conjunção entre os órgãos policiais de prevenção e repressão e os órgãos da área social, não só do Estado, como também os órgãos da área social, da prefeitura e da infraestrutura urbana, simplesmente não teremos bons tempos, teremos a lamentar uma série de situações. Isso ocorrendo, evidentemente, que o crime se reduzirá e permanecerá em baixa. É esse o meu pensamento. Bom, quem está falando aqui é um dos fundadores do BOPE, né? É aquele que tem como lema vai e vença. Não é isso, Amendo? Exatamente, Cavassa. 19 de janeiro de 1978, eu internado no hospital depois de uma operação que me deixou mutilado, eu fiz um projeto da criação de uma unidade de elite na Polícia Militar para resolver uma série de situações que hoje em dia provou que foi um projeto acertado e veio em boa hora. Hoje lá tem um comandante excepcional, o coronel Uirá, e tivemos uma reunião hoje lá, eu estou na inatividade, mas em termos. Hoje eu estive lá numa reunião e o comandante me expondo uma série de situações e agradecendo imensamente do esforço feito de 1978 a 82 na estruturação dessa unidade, treinando o pessoal, dando uma doutrina realmente acertada e ajustada de uma operação, pode ser até repressiva, entretanto,
poupando os inocentes, com a preocupação de não haver baixa na sociedade das pessoas inocentes, quem está naquela linha de tiro. Porque o que o marginal faz, o delinquente faz, são cruéis, a polícia não pode fazer. Então o BOPE ele foi criado com essa filosofia e cada vez mais está sendo aprimorado para que possa ser treinado e possa praticar a filosofia que nós deixamos lá atrás quando conseguimos a aprovação dessa unidade e ficamos lá numa luta de 4 anos para estruturar a unidade, organizá-la, treiná-la e colocar uma logística adequada para suas missões. Hoje, então, que são 4 anos para a implementação do BOPE, que vai de 1978 a 1982. Década de 80, para quem não sabe, no Rio de Janeiro, foi quando nós tivemos o boom de sequestros. E você tem o fortalecimento principalmente do Comando Vermelho, principal liderança do mundo do crime. O BOPE, eu nunca vi nada parecido, né, em ação, em campo. Quando nada mais funciona, quando você tem uma barreira que o mundo do crime impôs ali através de barricadas, através de homens armados, o BOPE é a ferramenta que vai avançar, que vai chegar ao objetivo. Por formação, por técnica, hoje nós temos grupos de excelência como a CORE e outros tantos batalhões que foram formados muito em função dos primeiros cursos que foram dados dentro do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. Existe uma equipe operacional formada por homens e mulheres neste país que acabam sendo aquele ponto, a ponta da lança que o vagabundo tem medo ainda. Ou melhor, tem respeito por isso, porque ele sabe que ele vai enfrentar um homem preparado, que vai chegar ao seu objetivo de vencer. E o que nós estamos vivenciando hoje no Rio de Janeiro é o anúncio de uma situação muito ruim. Muito ruim. E a gente sabe, Amêndola, eu não sei se você me permite, se você me permite aqui falar sobre um pouco de política. Você se importa se entrar sobre esse tema? Não, negativo. Então vamos lá. Falar. Essa semana, o Cabral tá preso. Beleza? Então falando, vamos tentar liberar o Cabral. Ok. Surgiu um outro nome da família. Na Operação Smoke Free, deflagrada pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, meu filho. O Matheus Coelzer tem os detalhes. William, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram a Operação Smoke Free para tentar acabar com o comércio ilegal de cigarros. Os agentes saíram muito cedo da sede da Superintendência da Polícia Federal no centro aqui do Rio de Janeiro. Foram mais de 300 agentes que trabalharam nessa operação e cumpriram 27 mandados de prisão preventiva e 50 mandados de busca e apreensão expedidos pela Terceira Vara Federal Criminal aqui do Rio de Janeiro. Além dos mandados, ordens de bloqueio, sequestro e apreensão de bens avaliados em cerca de 300 milhões de reais foram emitidas. Dentre os bens estão imóveis, veículos de luxo, criptomoedas, dinheiro em espécie, valores depositados em contas bancárias. De acordo com a investigação que foi iniciada em 2020, o grupo criminoso, por diversas vezes nesse período de quase 3 anos, depositava, transportava e comercializava cigarros oriundos de crime em territórios denominados por outras organizações criminosas. William, além disso, a organização criminosa contava com uma célula de serviço paralelo de segurança coordenado por policial federal e integrado por policiais militares e bombeiros, que também atuavam para atender aos interesses do grupo. Os investigados devem responder pela prática de crimes de sonegação fiscal, duplicata simulada, receptação qualificada, corrupção ativa e passiva, lavagem de capital e evasão de divisas. Se condenados, podem sofrer penas privativas de liberdade que, se somadas, alcançam o patamar de 66 anos de reclusão, sem contar com as causas de aumento da pena.
12 pessoas foram presas e cerca de R$400 mil em espécie foram recuperados. Além disso, milhares de cigarros clandestinos, veículos de luxo, joias, mídias, celulares, computadores e diversos documentos foram recuperados. Eu volto com você, William. José Eduardo Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, é alvo de mandado de prisão da Operação Smoke Free, que mira a venda ilegal de cigarros. O senhor é dono de uma produtora, né? Inclusive, de acordo com uma turma aí, o ex-governador passou mal a saber da operação contra o filho. Deixa eu dar uma ideia aqui. Tem que ir fundo. Sabe? Tem uma coisa que me incomoda muito no Rio sobre o sistema de corrupção. Porque a corrupção... Eu não estou prejudicando ninguém, não, irmão. Você vai ter o direito de se defender. Tá tudo certo. Mas tem uma coisa no Rio que sempre me incomodou dessa política velha do Rio. Da turma do oxigênio, sabe? Oxigênio era propina. Quando eles queriam grana, eles pediam oxigênio. Tô sem oxigênio! Aí vinha dinheiro, mandavam dinheiro. Às vezes, você pagava isso com cargos comissionados. Teve gente que chegou a ter... Sabe o filho do ex-chefão? Chegou a ter 30 cargos comissionados. Teve gente que teve isso. Teve gente que teve. Mas muita coisa você não conseguia provar, né? Eu escorria. Eu não quero prejulgar ninguém. Mas eu quero dizer o seguinte, nessa sacanagem de venda... Vem pra cá. Essa sacanagem de venda de cigarro nas áreas dominadas por facção criminosa, seja ela do tráfico de milícia. Contrabando de cigarros é uma das fontes de renda. Só tem uma marca que entra na favela. E tudo é dinheiro. Enquanto a política tiver problemas sérios relacionados à corrupção, não adianta eu ter uma ponta de lança, um BOPE, uma CORE trabalhando todo dia atrás de vagabundo. Porque a gente vai precisar de dinheiro para poder reconstruir as áreas que foram destruídas por todas essas organizações criminosas. Mendola, você já entrou em favela várias vezes. A gente entra na favela, vocês entram com força policial e furam essa barreira do mundo do crime. Mas depois, a sensação é de vazio, porque você sabe que o esgoto vai continuar a céu aberto, que a área de saúde pública, essas pessoas, elas não têm atendimento de saúde pública, não tem escola, não tem infraestrutura na favela, o maior índice de tuberculose do Brasil está dentro da Rocinha. Então, assim, a política, a visão política precisa mudar. Exatamente. Lamentavelmente, no meu entender, as decisões políticas sempre preponderam sobre as decisões técnicas. Isso é um grande problema. E as corporações policiais, em todos os tempos, sempre vivem numa frustração muito grande de buscar cumprir a sua missão com o risco da própria vida e verificar uma série de situações que determinados organismos do Estado não estão cumprindo, não estão dando resposta, e que se dessem resposta ao seu risco a fazer uma incursão na favela, o risco de uma pessoa inocente numa troca de tiros morrer seria bastante reduzido. Há uma frustração realmente muito grande nesse aspecto que você está comentando aí. Mas, infelizmente, lamentavelmente, as decisões políticas, elas, incrivelmente, sempre preponderam sobre as decisões técnicas, mesmo sob o lastro da própria lei, tem que ser sob o lastro da lei. Há uma frustração muito grande. Então, isso aí é um sonho que sempre eu tive a vida inteira, ainda tenho, que isso aí venha se modificar na cabeça dos governantes, porque aquele que tiver sido eleito é o governante de um estado, até de uma cidade, nos casos restrito à cidade, tem que ter uma visão um pouco diferenciada e um pouco mais ajustada, ouvindo aos técnicos de cada área,
para que eles possam dar as suas informações e assessorá-los de tal forma de que se tiver ouvidos, se eles tiverem ouvidos a essas pessoas, de repente poderão resolver com mais facilidade a questão em benefício da sociedade. Entretanto, essas decisões são um pouco divorciadas do pensamento dos técnicos especializados nessa área de segurança pública. Tenente Coronel Amêndola, criador do BOPE, especialista em segurança pública. Amêndola, obrigado pela gentileza de me atender. Coronel Travasso. Você é uma pessoa que eu admiro, respeito muito, quero contar sempre com essa amizade e vou começar a trazer bons amigos aqui para a gente mostrar o que realmente acontece por debaixo dessa loucura que nós estamos vivendo aí. Obrigado pela sua participação, irmão. Orlando Travasso, um grande abraço e fico muito prestigiado com o convite que você fez. Nos conhecemos anteriormente em outra emissora e você ainda continua aí passando muitas informações úteis, né, em várias áreas para a população que procura prestigiar o programa da Jovem Pan. Muito obrigado pela sua atenção, fica com Deus. Valeu, Amêndola, obrigado, um abraço. E ladrão de bicicleta, eu tô falando num roubo de em torno de R$200 mil. Roda a reportagem, Vitinho. As câmeras de segurança marcam 21 horas e 24 minutos quando o portão do estacionamento se abre. Os bandidos aproveitam a deixa para invadir. E parecem saber o que querem. Em poucos segundos, os dois ladrões saem com 3 bicicletas pela fresta do portão, que permaneceu aberta durante toda a ação. Fábio e a esposa são os proprietários dos equipamentos. Ele nos disse que só ficou sabendo do ocorrido às 4 horas da madrugada, horário em que ele costuma sair para pedalar. Na hora que eu desci do lado do nosso carro, abri o elevador, tomei aquele susto, né? Falei, nossa, cadê as bikes? Aí eu já comecei a chorar, peguei o elevador, subi aqui no apartamento, eu falei, Dê, roubaram as nossas bikes. Ela falou, como assim? Ela falou, não, mentira, guardaram as nossas bikes. Eu falei, Dê, não guardaram as nossas bikes, roubaram. Aí eu comecei a chorar, fiquei em pânico, né? E nós não fomos avisados, comunicado em nada do condomínio, sendo que o furto ocorreu por volta das 21h20. O porteiro não ligou, o síndico não ligou, ninguém viu. E não era um horário tarde, era 21h20. E só ficamos sabendo do ocorrido porque eu desci para pedalar, porque até então nós não fomos comunicados em momento algum. Na opinião dele, houve falha por parte da sindicância do prédio. Que nós estamos achando muito estranho é o fato do prédio não acionar a gente em momento algum, tá? E de não ser comunicado em nenhum momento. Isso aí é muito falha, entendeu? É muito falha e o prédio aqui sabia que os únicos 2 moradores que possuem esse tipo de bicicleta somos nós. E é o que eu te falei, né? Um horário cedo, 21h20. Se fosse de madrugada, tá bom, vamos aceitar uma desculpa. Não quisemos acordar os moradores, mas 21h20, inclusive a Denise, ela estava na lavanderia, lavando roupa essa hora. Além disso, o empresário diz que o portão automático já apresentava falhas há algum tempo. Já fazem 2 anos que estão danificados e quebrados. Ele só fecha pela metade. Os portões já vem 2 anos acontecendo isso. Nós temos e-mail dos moradores pedindo conserto há 2 anos e nunca foi tomado nenhuma solução. Aí, após o furto, o que aconteceu? Ligaram pro gestor e começaram a arrumar o portão, era por volta de 3 horas da manhã. Eles estavam preocupados em arrumar o portão antes de ligar pra gente, entendeu? Por quê? Porque o pessoal do prédio, o síndico, eles querem tirar a culpa deles, né? Sendo que o portão estava quebrado, tá? A gente não pode julgar ninguém, né? Mas na minha opinião, tava coisa muito, muito fácil para eles entrarem, porque não foi feito força. Nas poucas imagens que eu vi, não teve tanta força assim. Eu acho que o portão estava quebrado e não arrumaram o portão, aí ficou fácil. O engraçado que aqui nós temos 4 portões, 2 de um lado e 2 de outro, e não é pela rua principal, é na rua de trás. E eles sabiam certinho qual dos 2 portões que teriam que entrar
e aonde estavam as bikes. E o furto demorou menos de 1 minuto e 30. Rápido. Fábio e Denise são triatletas e utilizavam as bicicletas como instrumento de trabalho e de lazer. De acordo com o empresário, somando as 3 bikes, os equipamentos chegavam ao valor de R$200 mil. Mas, segundo o Fábio, o sentimento vai muito além do prejuízo financeiro. Nossa, nossas bicicletas representam pra gente a nossa vida, né? Pra mim, principalmente. Não só pelo lado do esporte, né? Pelo lado do, vamos dizer, até uma terapia, né? Pra mim, né? Eu sou empresário, eu tenho um bar aqui em Moema, passei por pandemia. Eu usava o ciclismo para uma terapia para mim, entendeu? É uma terapia. E para ela também, né? Ela acordava, ela gosta de pedalar, correr, nadar. Representa, não é só o bem material, o dano material, né? É meio que é um xodó nosso, né? Tem até um valor meio que sentimental, né? As bicicletas pra gente. Nós somos do triatlon, né? Agora o que restou pra gente é correr, que a gente gosta de correr também, e nadar. Mas é triste. Eu fiquei 3 dias sem fazer nenhum tipo de atividade física, eu e ela. Só sonhando e pensando, chamando os amigos. Porque é um negócio meio chateado. Você tá na sua residência, né, no condomínio que nós pagamos, e pagamos caro, um bairro que nós acreditava, né, que era um bairro bom, seguro, né? Esse é um dos motivos também de não pôr a bicicleta no seguro, né? É um bairro bom, é Vila Olímpia, tem o seguro do condomínio, entendeu? É o que eu te falei, se tivesse que ser assaltado na rua, ok, mas dentro do condomínio foi uma indignação, até hoje a gente não acredita, entendeu? Fábio e a esposa registraram o boletim de ocorrência no 96º DP da Vila Olímpia, que investiga o caso. Agora, o empresário espera por justiça. E é isso, é justiça que a gente espera, por isso que nós estamos procurando as mídias sociais, a imprensa, para fortalecer, né? Porque não é uma bicicleta barata, entendeu? E, inclusive, eu tô pagando elas, até hoje. Torcedores são vítimas de arrastão em evento que sediava o Jogo do Brasil no Parque do Ibirapuera. Os bandidos se disfarçaram de torcedores e atacaram as pessoas que assistiam o jogo. Vários aparelhos foram furtados. Os criminosos agiram de forma silenciosa. Os agentes já vinham monitorando a ação e, graças a este trabalho, pelo menos 7 celulares foram recuperados e 4 pessoas foram conduzidas à delegacia. O 27º Distrito Policial de Campo Belo investiga o caso. Nesta semana, um estudante de 12 anos incendiou uma sala de aula cheia de alunos em uma mesquita na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O aluno levou um galão de gasolina para o colégio, jogou o combustível na entrada da sala e ateou fogo com um isqueiro. Em meio às chamas, os alunos entraram em pânico e, diante da situação, o adolescente fechou a porta da sala. Não demorou muito para que os funcionários da escola conseguissem conter as chamas com a ajuda de extintor e evitar qualquer ferimento grave. O estudante tentou fugir, mas acabou detido pela Guarda Civil Metropolitana. Em nota, a GCM afirmou que ele deve responder por ato infracional relativo à tentativa de homicídio. A Polícia Civil abriu uma investigação e, de acordo com o delegado, o estudante teria premeditado o crime dias antes. 2 escolas foram alvo de um atentado a tiros nesta sexta em Aracruz, no Espírito Santo.
A ação teve ao menos 3 mortos e 11 feridos, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Espírito Santo. Nas imagens do circuito de segurança, o autor agiu usando roupas camufladas e um capuz. Armado, ele arrombou um cadeado e invadiu a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Beach por volta das 10 horas da manhã. No local, ele atingiu 11 pessoas, 2 delas professoras que morreram na mesma hora. Em seguida, ele seguiu de carro até o Centro Educacional Praia de Coqueiral, unidade particular local, e disparou contra mais 3 vítimas, 2 professoras da rede municipal e um estudante do 6º ano fundamental que não resistiu aos ferimentos. Os tiros foram ouvidos por vizinhos dos colégios. O autor dos disparos fugiu de carro, mas a placa estava parcialmente encoberta. E pelos números que apareciam, foi possível descobrir o seu endereço. A prisão do assassino foi confirmada nas redes sociais pelo governador Renato Casagrande, que afirmou que a prisão ocorreu cerca de 4 horas após o ataque. A polícia investiga se houve algum outro envolvido no crime que poderia ter ajudado na condução do veículo usado na ação, um veículo de cor dourada. Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Coronel Márcio Celante, ele teve acesso direto à sala de professores e dentro da escola ele agiu sozinho. Ele estava sozinho, informação preliminar, e ele arrombou um cadeado para ter acesso à escola. E próximo a esse acesso do portão estava a sala dos professores. Até o momento, 2 suspeitos foram descartados de envolvimento no crime. Um adolescente de 16 anos, que estuda em um dos 2 colégios, e um motorista que chegou a ser detido. O governador Renato Casagrande classificou o ataque às escolas como um atentado. Ele estava em São Paulo para um evento político, mas cancelou a participação. Eu soube do atentado em Aracruz, em Coqueiral de Aracruz, a escola Primo Beach e a escola particular do município. Imediatamente suspendi minha participação no evento aqui que ia discutir reforma para o Brasil e Pacto Federativo. Estou agora buscando retornar ao Espírito Santo para acompanhar de perto toda a apuração, todo o desenrolar desse triste fato. Casagrande lamentou o ocorrido e disse que deslocou equipes para ajudar na investigação e as famílias dos feridos. Casos de violência e criminalidade no Rio de Janeiro. O subtenente Luiz Carlos Silva, de 52 anos de idade, estava fora do horário de serviço, no carro particular, quando tentou buscar um caminho alternativo, um atalho. Acabou entrando por engano na favela Cavalo de Aço, na zona oeste do Rio de Janeiro, região de Senador Camará e Santa Cruz. Essa região é dominada por traficantes de drogas. Ao se deparar com bandidos fortemente armados, teria se assustado, tentou fugir em alta velocidade no carro dele, mas os criminosos fizeram vários disparos e os tiros atingiram o painel frontal do veículo do motorista do subtenente. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um outro policial militar morreu perto da estação de Vigário Geral, também na periferia do Rio de Janeiro, estava no carro particular. Nesse suposto confronto ou tentativa de assalto, houve inclusive uma vítima de bala perdida que estava passando em um ônibus coletivo ali na região. Essa mulher está internada em estado grave em um hospital público aqui do Rio de Janeiro. Somente esse ano já são cerca de 130 agentes baleados no Grande Rio. Aproximadamente 65 morreram, a maioria dos feridos e dos mortos policiais militares. Só para fechar esse noticiário policial aqui do Rio de Janeiro, também foi preso pela Polícia Federal um nigeriano acusado de ser o chefe de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. No ano passado, aqui no Porto do Rio de Janeiro, 5 toneladas de cocaína foram apreendidas, pertenceriam a esse nigeriano que foi preso ao desembarcar no aeroporto de São Paulo, foi trazido aqui para a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Quem também se apresentou à PF do Rio de Janeiro foi o filho do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, alvo de uma grande operação realizada pelas forças de segurança nesta quinta-feira. O filho de Sérgio Cabral estava foragido, foi procurado em vários endereços e nesta quinta-feira, orientado
pelos advogados, acabou se entregando. Ele foi identificado como José Eduardo Neves Cabral, faria parte dessa quadrilha envolvida no comércio ilegal de cigarros, sonegação de quase 2 bilhões de reais. Cabral, ao tomar conhecimento de que o filho seria alvo, estava sendo alvo nas últimas horas dessa operação, chegou a passar mal na cadeia e precisou de atendimento médico. Do Rio, Rodrigo Viega. Uma operação das polícias civil e militar nas favelas Nova Holanda e Parque União, no Complexo da Maré, deixa 7 pessoas mortas. Na troca de tiros, 5 foram baleadas. Agachado no chão, agachado. Agachado no chão aí, ó. Muito tiro, frente à Maré. Nas redes sociais, usuários relatam corpos sendo retirados da comunidade pelos próprios moradores, em meio ao clima de guerra que apavora a favela. Apostar essa covardia aí, morador! Esse, meu Deus. Tá gravando, vai pro telefone. Vai gravando. Então vamos geral, vai ter que geral. Geral, tá doido, A polícia também atua em outras 12 comunidades para coibir movimentações criminosas relacionadas a roubo de carga e de veículos. Moradores tentaram fechar a Avenida Brasil, atiraram pedras contra os policiais e chegaram a atear fogo em colchões e pneus em protesto. Aí, ó. Em frente aí, ó. Em frente, ó. Em frente, ó. Operação aí, ó. Tudo fechado, hein? É muito tiro aqui, muito tiro. Linha vermelha, muito tiro. Agachado no chão, agachado. Agachado no chão aí, ó. Muito tiro, frente à Maré. Aí. Ó o pessoal como é que tá aí, ó. Muito tiro. Aqui na linha vermelha. Soldado de Campo Grande aí, ao vivo, hein. Ao vivo, nesse exato, muito tiro. Para conter os manifestantes, agentes do Batalhão de Choque e da PM usaram balas de borracha e bombas de efeito moral. No Morro do Juramento, 6 pessoas morreram. De acordo com a PM, homens do 41º Batalhão da Polícia Militar do Irajá foram atacados por um grupo de criminosos armados. Houve confronto e um dos suspeitos foi morto. A equipe do BAC apreendeu 3 toneladas de maconha, um fuzil, uma pistola e 2 granadas durante a operação no Complexo da Maré. Após o confronto com policiais, 3 criminosos ficaram feridos. E tem mais no flagrante. Policial falso, roda aí. Os 4 homens haviam acabado de sair de casa de um imigrante no bairro da Luz, de onde levaram R$10 mil em dinheiro quando foram rendidos e receberam voz de prisão dos verdadeiros policiais. Segundo o delegado da 4ª Delegacia Patrimônio do DEIC, a quadrilha já vinha sendo monitorada há cerca de 1 mês e meio. 2 câmeras de monitoramentos mostram 3 homens com camisetas semelhantes às usadas por policiais civis de São Paulo, saindo de um dos carros estacionado próximo à casa da vítima. O primeiro desce com uma arma na mão, vai até a casa, conversa com uma mulher que está no portão e entra na residência. Em seguida, os outros 2 também entram. Para entrar na casa, segundo a polícia, os falsos policiais alegavam que iriam verificar uma suspeita de crime análogo à escravidão. Dentro do imóvel, os criminosos reviraram os pertences da vítima e encontraram R$10 mil em dinheiro. Nas imagens é possível ver a saída dos homens que voltam para o carro.
Esse é o momento em que a polícia chega e anuncia a prisão dos integrantes da quadrilha. Os suspeitos descem do veículo, deitam no chão e se rendem. Eles portavam 3 simulacros de pistolas e também vestiam camisetas com o distintivo da Polícia Civil. A polícia investiga se a quadrilha faz parte de uma associação criminosa maior. Dos 4, 3 já possuíam antecedentes criminais. Eles foram autuados por roubo, associação criminosa e usurpação de função pública. Tá com fetiche? Quer ser policial, filhinho? Vai fazer concurso público, irmão. Tu não tava trabalhando de cabide aí não, né? Olha lá, irmão. Chupa essa manga, é tua agora. Olha aí, vamos lá. Toca o barco. Saque no mercado. Atenção, rapaziada do litoral de São Paulo. Roda aí. Nas imagens, pelo menos 13 jovens aparecem abastecendo os carrinhos de um mercado atacadista, localizado no bairro da Vila Matias, em Santos. Segundo a polícia, o grupo roubou cerca de R$ 8.400 em peças de carne. Nesta outra imagem, o bando passa pelos caixas do mercado sem pagar. No estacionamento, um policial à paisana impede a saída dos jovens, que abandonam os carrinhos e fogem. Durante o patrulhamento, os agentes de segurança identificaram uma das adolescentes envolvida na ação. A menor confessou participação no roubo e em sua casa foi encontrada uma peça de carne. A adolescente foi encaminhada para a Vara da Infância e Juventude da cidade. Os policiais recuperaram a mercadoria roubada e o caso foi registrado na Delegacia Seccional da Baixada Santista. Agora, as investigações estão em andamento e a polícia quer encontrar os demais envolvidos. Olha, quando pai e mãe não educa, o Estado pune. E não vem com esse mimimi dizendo que estava passando fome. Isso é vagabundagem. Mas eles só fizeram isso porque eles acham que podem. Porque o Estado não mostrou para essa turma o peso da mão dele. Uma hora vocês vão encontrar o que vocês estão procurando. É só questão de tempo. A gente chega lá. Ainda vamos organizar essa bagunça. Eu sou o WT. Bom final de semana. E bota uma coisa na tua cabeça. Eu não faço acordo com o vagabundo. E eu torço para que você tenha um final de semana tranquilo. Porque o meu vai ser. Eu não pego nada de ninguém. Bom final de semana. Flagrante. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.